Fala pessoal do Conversas Sustentáveis, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio para a gente conversar sobre a moradia hoje, como é que a gente está vivendo, o que isso tem a ver com sustentabilidade, quanto isso impacta no nosso dia a dia, né? E quem vai conversar hoje conosco é o Ricardo, meu brother. Não vai me deixar no vácuo, né? E vai trazer um pouco da experiência dele como empreendedor nesse segmento de imobiliário. E vou deixar que ele se apresente, né, para vocês. Como de costume, Ricardo, a gente gosta de saber quem é que está aqui com a gente, quem é o Ricardo, como é que chegou onde chegou. Claro. E é contigo, te apresenta aí para a galera. Bom dia. Obrigado, galera. Obrigado, Vag, pelo convite. Bom, primeiramente, sou Ricardo, sou de Porto Alegre. Eu tive uma experiência de morar fora do Brasil. Faz uns... Nossa, quando o cara faz essa conta já começa... Nossa! Faz uns 10 anos já. E acabei me formando fora do Brasil e tive a experiência de morar num formato de moradia mais informal quando a pessoa vai morar fora, né? Aluga um quarto, divide quarto. E também o que impacta nessa história é que a minha família vem do mercado imobiliário, eu trabalhei no mercado imobiliário. E aí essa composição de vida profissional e pessoal me foi dando alguns insights assim que eu achei que, cara, isso aqui não é só minha vida, que não é só uma dor que eu passo. Tem muita gente numa cidade grande, especialmente numa cidade mais cosmopolita, como Londres, Nova York e tal, que tá morando dessa forma informal, assim, pagando alguém por mês, não tendo contrato e tudo mais. E eu comecei a entender, bom, peraí, existe um mercado informal de moradia que não é a locação, um apartamento inteiro, comprovação de renda e tudo mais. Então, esse é um pouco da história da Oca, mas eu estou formado em administração, trabalho com imóveis desde meus 18 anos. Acho que um ponto clássico aí da minha vida foi ter preferido fazer o restante da minha graduação fora e morado fora também, porque realmente eu estava muito jovem para me formar rápido no Brasil e tranquei a faculdade e fui realmente ter várias experiências de moradia e de vida fora. Então a Oca, gente, é a grande materialização desse caminho profissional e pessoal de vida, dos meus 20 aos 27, quando eu crio uma empresa que vai criar e administrar imóveis para moradia compartilhada em cima do conceito do co-living, que vem basicamente da economia compartilhada, onde as pessoas compartilham as áreas coletivas de uma casa, de um apartamento, de um prédio, que é cozinha, sala, banheiro, como a gente conhece, uma família compartilhando. Só que as pessoas vão morar de forma individual num quarto, com uma série de benefícios que o mercado imobiliário tradicional de renda, de locação residencial, né, não costuma fazer. Flexibilizar o contrato, um contrato de 6 meses, os co-livings vão estar 100% decorados, mobiliados, vai ter internet, vai ter Alexa na cozinha, vai ter uma air fryer. Tudo que a gente entende hoje que é a nova forma de fazer negócios que os jovens e, de certa forma, o mundo quer, que é o máximo de conveniência possível com o mínimo de esforço, né? É a materialização do co-living ressurgindo como formato de moradia. Ele é um conceito de moradia que nasceu na década de 70 nos países nórdicos. E aí algumas empresas começaram a perceber que morar bem nas cidades está cada vez mais difícil. E não é só por uma gama de razões isso. Não é só porque... Depois a gente pode entrar nisso. Só que tem que existir uma empresa que assuma a responsabilidade de originar, criar, adaptar aquele imóvel, seja um prédio, seja um apartamento, mas também entregue uma experiência de moradia para o usuário que seja mais facilitada e se responsabilize. Então, hoje, os nossos co-livings, a Oca é uma bandeira que assume toda essa gestão e lá na ponta ela consegue entregar uma proposta de moradia muito mais interessante, colaborativa e, inclusive, mais humana para as pessoas morarem com outras pessoas. Tem eventos tem a nossa gestão de comunidade, que faz a yoga, que faz alguns eventos por ano, que faz um processo de seleção para entrar. Então, não é qualquer pessoa que vai morar. E tudo isso com uma questão muito mais eficiente das pessoas morarem ali
com um valor de aluguel entre R$ 1.000 e R$ 3.000, que é basicamente o que o brasileiro, a faixa de renda média aí do jovem profissional, do brasileiro, está pagando com tudo incluído, entendeu? Sem uma grande jornada burocrática, que é, não sei se todo mundo aqui já alugou imóvel, mas eu já aluguei bastante, inclusive eu fui negado por muitos, né? Então a gente juntou várias dessas composições e criou a Oca para ser de fato uma maneira mais criativa, eficiente e colaborativa de morar nas cidades. E tá dando muito certo, realmente é a paixão da minha vida e eu tenho certeza que eu recém comecei ainda. Maravilha, show de bola. Nessa visão do co-living, né, a gente trazendo para o nosso mundo aqui de sustentabilidade, o que isso impacta, onde é que vocês acham que pode encaixar, sabendo que a gente está numa crescente da população, mais pessoas, tá tendo não, já existe, né, dados que comprovam que a grande parte da população vai morar em centros urbanos. Tem essa questão dos prédios que são também melhores indicados do que até morar em casa para a questão de sustentabilidade, porque tu ocupa menos espaço e mora mais pessoas. Claro. O que o co-living também facilita nesse sentido? Cara, isso vai numa linha muito interessante, assim, do futuro das cidades, né? Cada vez mais a população dos países e global está se tornando uma população urbana, né? O que quer dizer, né? Muita gente está saindo das áreas rurais e indo para centros urbanos. No Brasil, se eu não me engano, a gente está falando de mais de 90% da população morando em centros urbanos, né? Quando a gente começa a analisar sustentabilidade, futuro da cidade, a gente tem que falar de urbanismo, né? A gente tem que falar de eficiência de moradia. E quando tu fala de eficiência e moradia, mais uma gama de pessoas querendo morar perto dos centros importantes de trabalho, perto de onde tem segurança, parques, escolas, né? A população naturalmente quer morar onde tenha qualidade de vida, seja nas suas respectivas faixas de valor, mas ela quer morar na melhor parte da cidade possível, né? E aí, isso vai bastante de encontro à densidade residencial nas cidades. Por isso que cada vez mais é necessário que as prefeituras liberem, que as construtoras, enfim, o plano diretor crie mais moradias onde já existe estrutura de investida, de infraestrutura como um todo, tá? Não é só segurança, não é só pavimentação, mas a infraestrutura da cidade como um todo, para que mais pessoas morem perto dos grandes centros urbanos, que é aumentando, liberando a densidade vertical ou facilitando o retrofit de prédios, que é uma grande tese hoje em dia, facilitando que prédios comerciais se tornem residenciais. Isso é uma das grandes bandeiras de São Paulo, não sei se vocês acompanham, mas São Paulo hoje existe mais de 1.000 prédios comerciais fechados, vagos, totalmente vagos, né? E isso a gente está falando grande parte ali no centro, ou um pouco mais ao redor do centro, que é uma zona muito boa, tem metrô, né? Especialmente, vamos pegar São Paulo especificamente como caso. Então, São Paulo percebeu que, bom, não é bom, quanto menos pessoas ocupando um bairro, menos pessoas vão consumir, né, os serviços, e aquele bairro vai criando um aspecto de segurança muito ruim. Então, eles já estão nesse movimento há bastante tempo, tem várias empresas que surgiram justamente para aproveitar e fazer esse movimento financeiro, que é comprar um prédio e retrofitar para um formato de moradia residencial de short stay, um residencial de alto padrão, um residencial co-living. E aí depois eu volto nessas viabilidades. Porém, as cidades perceberam, cara, que eles precisam... A cidade só vai ser mais sustentável se ela trouxer as pessoas para morar para essas áreas que antigamente, sei lá, na década de 60, 70, 80, eram grandes polos comerciais que aí tinha trocentas empresas que alugavam um andar inteiro num prédio de 20 andares e era normal naquela época, né? Era muito mais necessário
ter uma grande equipe específica naquele ponto, e aí o centro das cidades que puxavam essa frente. E aqui em Porto Alegre a gente vê o mesmo, cara. Tem quem anda pela cidade vai ver, tranquilamente, 25% do centro de Porto Alegre está fechado, prédios inteiros. E falta muito imóvel para morar. E aí eu vou num ponto massa, assim, que a gente fala conversas sustentáveis, né? Existe uma sustentabilidade bem prática do co-living, em questões de quanto que a gente consome menos de água, quanto que a gente consome menos de luz e tudo mais, e por que é tão sustentável já nessa medida. Mas eu penso sempre no co-living com uma sustentabilidade a longo prazo para as cidades, porque é muito difícil eu fechar a conta de transformar todo esse patrimônio já construído, que já está ali, já tem um valor. É muito difícil eu fechar a conta para alguns projetos de retrofit. Né? E eu tenho total segurança de falar que para a maior parte dos projetos, o co-living, no formato que a Oca conseguiu definir como sua expertise e que pode ter algumas variações, é o formato que mais dá viabilidade financeira e viabilidade de operação para boa parte desses ativos que estão completamente vagos, sem gerar nenhum valor para o proprietário, para a prefeitura, para a região em torno. Então, quando a gente fala de um tema desses, é extremamente complexo. Não sei se eu estou conseguindo fazer sentido, porque para mim é muito óbvio, porque eu vejo as referências de fora do Brasil, eu vejo a referência do Brasil, a gente já fez muitos projetos, a gente sabe criar valor para as pessoas, para o proprietário, que está ali com um ativo, um prédio de 10 andares, um prédio de 5 andares, um prédio de 3, e ele sabe que ele tem um bom ativo, bem localizado, razoavelmente. Deixa eu te trazer um ponto. O co-living, ele é também um espaço que é para jovens apenas, né, que estão num mercado de trabalho, sei lá... Jovem profissional. Jovem profissional, a gente diz no início da vida. Ou também serviria para casais que pessoas, olha, a gente tá numa experiência, a gente... tu acha que isso vai ser uma tendência para famílias também ou não? Vamos lá. Primeiramente, quem é a persona hoje, né? Eu digo geralmente que a gente tem 3, 4 personas. A primeira persona, que é mais o maior grupo de pessoas que moram com a gente, é o jovem profissional de 25 a 35 anos. Que ele ganha ali entre 5 e 15 mil reais, é arquiteto, é advogada, é enfermeira, é designer, é programador, enfim, essa galera não tão jovem, né? Não é, todo mundo acha que o co-living é uma questão, é uma república melhorada. Não, na verdade é bem acima disso, né? Claro que tá dentro da mesma família, mais ou menos, né? Mas esse é o nosso grande público, eu diria 50%. Depois a gente tem os estudantes fora do Brasil e fora de Porto Alegre, que aí cerca de 15%, 20% do nosso público. Depois tem a galera 35 mais, entendeu? A galera que já morou com alguém, já foi casada, já está casada ou está morando em Porto Alegre e vai passar um projeto da empresa por 1 ano. E, inclusive tem pessoas de 50 a mais morando com a gente. E isso eu acho que eu não falei antes. Cara, a gente tem que olhar as cidades. Cada vez mais as pessoas querem morar na cidade. E cada vez mais é difícil de construir novas construções que também bate no ponto da sustentabilidade. É difícil fechar essa conta de tantas novas construções para tantas pessoas que querem morar dentro de um valor que as pessoas possam pagar de aluguel. E aí, falando de aluguel, 20% da população no Brasil aluga, né? A tendência é que a gente chegue a 45% da população na nação. Em nações desenvolvidas, de 45% a 60% da população aluga, né? Porque é questões de... vai mexendo, né? Não é todo mundo que vai conseguir ter seu próprio imóvel. E nem todo mundo quer mais ter. E tem essa questão, né? Nem todo mundo consegue, nem todo mundo quer ter, né? Eu sou um que... Tu imobiliza, não faço questão nenhuma de ter propriedade, basicamente nada. A gente estava falando um pouco antes... Acesso versus posse, né? Acesso versus posse. Exato. Dependendo, pode ser que quando eu chegar no meu 50 a cabeça mude, mas hoje não tenho a mínima pretensão disso. O que eu falo, cara, é que assim, existe várias pesquisas que falam que o jovem não prefere alugar do que morar. Concordo. Mas também tem que levar em consideração que nunca
na história das economias, principalmente no Brasil, foi tão caro comprar um imóvel versus Perfeito. a renda média de salário. Qualquer dado hoje que você analisa, historicamente, nos últimos 20 anos, Isso Brasil ou mundo? qualquer cidade, qualquer nação. Qualquer nação. A valorização dos imóveis e que isso, naturalmente, quanto mais o imóvel vale médio na cidade, novo, enfim, mais o aluguel dele também está valendo, né? Porque geralmente é uma conta do 0,5 do valor que ele vale, né? E ele foi crescendo, né? Menor nos tempos ali de 94, 98, aquela loucura que o Brasil tinha, mas foi crescendo, cara. E aí, hoje em dia, a renda média do brasileiro médio para comprar o imóvel médio, cara, esse coeficiente está muito estourado. Então, tem essa dupla análise. Cada vez mais o jovem não prefere alugar, mas também ele olha assim, pô, com o dinheiro que eu tenho, com 30 anos que eu economizei, que eu vou conseguir dar de entrada, que eu vou conseguir financiar, pô, eu vou morar lá longe, entendeu? Eu vou morar num negócio que eu não quero, ou nem consigo escolher porque eu não tenho 300, 400 mil reais na composição toda de capital para morar bem. Então a gente tem que levar isso em consideração, cara. Tem que levar isso em consideração que existe uma questão de acessibilidade de moradia que vem de muitos imóveis acessíveis para alugar, que está cada vez mais difícil. Tanto que o co-living, fora do Brasil, ele é visto como uma forma de tu atacar a acessibilidade de moradia mais sustentável, né? Porque a ONU determina que as cidades consigam oferecer moradias até 30% da renda da pessoa de aluguel, né? Até esse valor é uma cidade com uma sustentabilidade, acessibilidade financeira de moradia. Passou disso, 50% do teu salário vai para aluguel, mais, já é o que se diz zona perigosa. As pessoas já estão gastando muito mais do que deveriam. Sim, só para sobreviver. Necessidade básica, né? Necessidade básica, que é a principal conta que a pessoa tem, fora o restante das necessidades, é o aluguel. Então, se eu não me engano, todas as cidades do Brasil a pessoa está pagando mais de 30% no aluguel médio, com a renda média, né? E isso fora do Brasil também, tá? Não é especificamente do recorte. Então, quando a gente fala bastante lá no Caldeira, né, sobre sustentabilidade... Falar o que é o Caldeira, porque a maioria do público não é do... saquei. O Caldeira é um espaço de inovação, um hub de inovação, que foi onde eu e o Ricardo a gente se conheceu lá. E aí a gente começou a falar, pô, cara, conversas sustentáveis, deixa eu trazer meu tópico, cara. Tenho muita paixão para falar disso e eu tô mostrando, assim, existe uma análise mais micro, né, do contexto do co-living, o que ele faz, de fato, de entrega de resultado mais sustentável, mas existe essa visão que tem que ser falada, que é como é que as cidades vão se propor a serem mais sustentáveis e inteligentes na forma como elas oferecem moradia. E é difícil, eu estou falando só aqui pontos fáceis, porque traduzir isso para 1.000 novas moradias de aluguel, seja pela iniciativa privada, seja pela iniciativa pública, para os próximos 5, 10 anos, cara, muito difícil fazer todas essas conexões acontecerem. Por isso que algumas empresas têm surgido para minimamente preencher um gap, né, para aproveitar. E a Oca, tem algumas em São Paulo, tem algumas em Florianópolis, que começaram a criar e administrar esse portfólio de imóveis, que não é uma moradia que a pessoa vai necessariamente já alugar para 1 ano, mas também não é um short stay da vida que vai ficar 1 semana, 1 mês. 6 meses, 8 meses, 3 meses, mas é moradia, entendeu? Não é um estúdio que você aluga por 6 mil reais por 3 meses. É um recorte muito pequeno de pessoas que podem fazer isso, né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta, trazer para dentro da Oca agora. O que tu enxerga que isso ajuda na sustentabilidade? Que tu falou de energia, de água. Por que tu vê que isso economiza? E quais as ações que vocês estão tomando hoje no que tange a sustentabilidade ou que vocês pretendem tomar nos próximos anos? Seja no retrofit também pensado numa cadeia inteira,
seja numa gestão melhor de energia, ser mais eficiente energeticamente, no reuso de água. Traz um pouco da realidade de vocês e das projeções que vocês olham nessa pauta. Legal. Boa. Essa é uma pauta bem prática e bem fácil de mensurar. Cara, assim, a gente tem dados que mostram que as pessoas que compartilham uma casa para morar no formato co-living que a gente desenvolveu, elas gastam 50% menos água e até 1/3 menos de luz, né? Porque os consumos, né, você está falando, né, em vez de uma pessoa morando num apartamento sozinha, ela está morando num quarto sozinha, mas compartilhando a cozinha, mas compartilhando a sala, às vezes tem banheiro suíte, às vezes não tem banheiro suíte, então depende. Mas o consumo desses dois recursos já é consideravelmente menor, simplesmente pelo fato dela compartilhar isso na estrutura de um prédio todo, né? Então isso eu já acho bem relevante. A gente tem aí uma questão de pegada de carbono, então a gente tem pessoas que compartilham uma geladeira, a cada quatro pessoas é um grupo que compartilha uma geladeira, tem cerca de 2 fogões a cada co-living. Então, não, isso eu não falei, né? Nós temos co-livings de 5 pessoas, aí depois temos um de 11, temos um de 20, temos nessa faixa de tamanho. E cada grupo dessas pessoas morando juntas, elas têm ali um set de estrutura numa área coletiva, numa área de cozinha. Então, é muito mais eficiente. Quem é que usa uma geladeira inteira sozinho? Hoje eu moro sozinho e tudo mais, mas, cara, não tem como encher aquela geladeira nunca. Então, isso foi uma composição que a gente foi percebendo. Eu não consigo. Uma geladeira para 4 pessoas. Bom, existe gestão, existe regras, beleza, existe. Por isso que vem a gestão do co-living para dizer quais são as regras, né? Quais são a conduta que a gente espera das pessoas que vão compartilhar uma cozinha. Mas fogão, não precisa ter um fogão por pessoa. Tem 2 fogões a cada 10 pessoas, 20 pessoas, enfim. Micro-ondas, 2 micro-ondas por casa. Então, tu vai vendo que vai ficando tudo mais eficiente. E, claro, é assim que também a conta fecha para quem cria os imóveis. Mas as pessoas acabam, de fato, utilizando aquele ativo de uma maneira especificamente como ela precisa, e o resto também está utilizando, né? As pessoas vão achando ali as suas formas de morar, e aí as casas são super bem decoradas, a gente investe, né, em plantinha, em decoração, para realmente a galera conseguir resolver um problema que ela tinha de morar bem, mas também ter orgulho de onde ela mora, assim, receber uma galera em casa, levar os pais, sabe? Eu sempre falo que a média no Brasil ela é muito baixa, né? Então, especificamente na questão de moradia de aluguel, a média é muito baixa, cara. Mesmo num quinto andar da vida, entra hoje, convido aí a galera, entra hoje, procura apartamentos de 1.000 a R$2.000 reais no quinto andar. Tu vai ver, cara, é uma desgraceira. Isso é no quinto andar, tá? Que a pessoa que botou o imóvel no quinto andar já tem uma certa percepção de uma tecnologia que vai ajudar, então a pessoa já está um pouquinho, não é uma imobiliária da esquina. E tá ali, vai ter um imóvel sem nenhum tipo de mobília, sem internet, vai ter que decorar, vai ter que fazer um monte de coisa, tranquilamente vai de 30 a 50 mil reais. Preocupar com manutenção, coisas básicas. Vai ter que fazer tudo isso, vai ter que comprovar renda, vai ter que ter garantia, depois vai ter que desocupar. Tudo é custo. Tudo é custo, cara. E hoje em dia, a gente vive uma sociedade imediatista, né? A pessoa decidiu, ou ela foi transferida do trabalho de BH para Porto Alegre, ela vai decidir a vida dela em 2 semanas. 2 semanas tu não aluga nada, né? Só no Airbnb, mas aí já é uma outra recorte. Então a gente tem essa composição de saber que a gente saber se propor a ser uma forma muito mais eficiente de uso de recursos. No futuro, a gente está negociando para fazer todas as ocas com painel solar, ter uma fazenda própria de painel solar, porque aí a gente consegue ter uma eficiência energética também já, a originação da energia elétrica já dentro do grid, né, próprio de painel solar. O próprio retrofit, que é onde a gente se especializou, que é gerar valor, né, e transformar esses ativos, seja comercial, seja um prédio todo residencial de uma família que o avô construiu, deixou para renda, e aí tem lá prédio de 10 apartamentos antigos, sem elevador, sem garagem, bem localizado, mas que não gera renda nenhuma razoável hoje. Isso sim também já é uma grande sacada de tu reaproveitar ele,
né? Em vez de botar abaixo e construir um prédio novo, que tem esse dado, né? 40% dos resíduos de lixo e de descartados na cidade vem da construção civil. Isso é a nível global, né? Então, vai muito desperdício na construção. Claro que a gente precisa construir muito mais ainda. Mas a cadeia de construção ela é extremamente ineficiente, se tu for olhar, e gera uma cacetada de resíduo. E por que não ter esse formato de empresa capitaneado por formato de moradia capitaneado por algumas empresas que mostra, vamos melhorar aquilo ali que está pronto já? Vamos tornar ele mais eficiente, vamos tornar... Porque existe duas coisas, tornar ele mais eficiente num caráter para a cidade, então em vez de botar abaixo e ter que construir uma coisa nova, e ele poderia ter 30, 40 anos de vida ainda útil, vamos trazer um formato de moradia e gestão que faça sentido investir para que ele continue ali gerando valor. Na verdade, recomece a gerar valor, né? Então, a nossa pegada realmente é muito ainda focar na aquisição e no retrofit desses prédios médios que existem pelas cidades, que são aí prédios de 3 a 8 andares, de famílias, de uma única família, isso é importante falar. E renovar um capítulo novo na vida dele, gerando valor e não tendo que construir, né? E de fato fazendo que exista uma sustentabilidade financeira para que aquele investimento faça sentido para a pessoa, para buscar crédito, para buscar investidores. E aí a gente fala dessa segunda parte, que de fato é um negócio que tem toda essa gama de benefícios, mas gera rentabilidade absurda, muito, muito maior do que a renda média, que é do residencial, que é 0,5. Né? Até esse trecho, né? Se pegar esse ponto, só esse ponto que tu comentaste das ações, cada vez mais, né, linhas de crédito, os fundos de investimentos estão olhando para a projeção que até 2025, mais de 86% dos fundos no mundo vão ter que investir em ativos ESG. Sim. E então, quanto mais, né, isso se demonstrando, né, real, de fato efetivo, com os KPIs, né, valorado pelo mercado, o acesso a crédito ou até linhas incentivadas para que consiga traduzir isso e gerar mais valor para todos, né? Pensando que, olhando o Brasil, que a gente é um país pobre, e o que acontece dentro do que a gente acredita é que as pessoas vão gerar um nível maior de prosperidade nos próximos anos, e quando tu gera mais prosperidade, tu vai melhorando o lugar onde tu mora, ou tu vai buscando novos lugares, tu vai sair da casa do pai e da mãe, vai buscando. E tendo espaços assim, é algo que faz muito sentido com o que a gente fala no ecomodernismo, né? Que o ecomodernismo fala muito de como a tecnologia e morar em prédios e prédios compartilhados também vai ser uma tendência, né, nas pautas de sustentabilidade. E agora daí entra essa pergunta. Vocês usam esse apelo no discurso para investidores ou ainda não é algo que vocês batem na tecla? Do funding? Do funding. Não, a gente não bate... Não por não querer, tá? Por perceber que no Brasil essa pauta, nesse nicho, nesse corte de explicação, assim, ela ainda é muito nova. Fora do Brasil, eu acompanho bastante coisa, tá? Então, fora do Brasil, a galera, grandes empresas que se propõem a fazer projetos de moradia, de ativos para renda, especificamente, inclusive, o co-living, que acaba sendo um formato de moradia mais diverso, assim, para a galera de 20 a 30, 40 anos, é uma grande chancela do funding, porque eles conseguem mostrar, e tem muito funding atacando a falta de acessibilidade financeira de morar bem nas cidades lá, né? Isso
Isso já é um recorte de política pública, assim, facilitando acesso a crédito, e aí institucionalmente tem fundos que têm taxas menores, e aí taxas menores libera aquela grana, aquele investimento mais acessível para ativos serem retrofitados. E aí é muita coisa, assim, ó, é questão de 1 bi, 2 bi, 3 bi, para gerar ativos com essa composição de formato de moradia. Aqui no Brasil, não vejo tão cedo ainda, tá? Talvez a gente... Cara, assim, toda conversa que eu tenho com um potencial grande investidor, eu falo, olha, existe um potencial da gente conseguir ter a chancela de ser um fundo imobiliário de impacto, né? De ser um fundo imobiliário que está retrofitando ativos que não gerariam valor, está gerando moradias que estão dentro ali do recorte de salário que a pessoa pode pagar, e com isso a gente vai conseguir taxas diferentes, e aí o prédio vai ter uma eficiência de recursos que tu consegue, porque quando tem o prédio todo, tu pode renovar a parte hidráulica para que seja reuso, né? Tu pode ter painel solar, tu pode ter uma série... É um grande laboratório de coisas legais que tu pode criar, até porque o usuário final curte essa... É isso que era a próxima pergunta. Tu vê que os moradores se engajam com isso ou é algo que... Muito, cara, muito. Só que é difícil tu fazer... Tu tem que... O interessante é tu pensar tudo isso antes e tu falar, galera, esse prédio aqui, ele é auto... Como é que se diz quando gera a sua própria energia, né? Autossustentável, gera a própria energia mesmo. A água que a gente usa na cozinha, ela vai para tudo isso aqui. Tipo, isso seria o ideal. Então, o prédio, além de resolver toda essa demanda, além de ser um puta lugar massa para morar, ele gera uma pegada muito pequena de impacto na sociedade, né? No ambiente. Isso tu tem que fazer com um fund, tu tem que fazer com uma equipe, um projeto muito bem feito antes. Mas tem total fit com o que a gente vai fazer no futuro, né? Só para fechar então a pergunta que me fez, no Brasil, o mercado de ativos para renda residencial, ele é muito novo, né? Para não dizer que recém começou, né? Historicamente, nunca pagou muito bem investir. Claro que 50% da população ou mais investe em imóvel, dos que investem em imóveis e acha lindo porque tá ali, tá tijolo, né? Tem sua segurança. Mas historicamente sempre pagou ali 0,3, 0,4. Muito mais pela segurança do que pelo retorno em si, né? Exato. 0,3, 0,4, 0,5. Mas aí, o problema é que 98% dos imóveis para aluguel no Brasil são de pessoa física. Esse é um dado interessante. Nos Estados Unidos, 40% ou mais é de investidor de fundo institucional. Então aí é uma outra análise. Só residencial eu estou falando, não estou falando comercial, galpões e tudo mais. Então, lá são grandes fundos que estão olhando assim, projetos de 1.000 apartamentos, 5.000 apartamentos, 50.000 apartamentos. Então, é muito já mais... os negócios lá são muito maiores, fica muito mais claro quais são os cap rates, quais são os indicadores, se esse negócio é bom, se esse negócio é ruim, e o investidor já está acostumado a investir no residencial para renda lá. Aqui não. Então, pega isso, né? 98% dos imóveis aqui são pessoa física, mais amador e tudo mais. Então, tem pouco grande dinheiro, grandes negócios acontecendo, o que naturalmente afasta grandes negócios, né? Ou sempre afastou. Hoje está acontecendo um movimento de multifamily, que é os fundos, fundos brasileiros ou fundos americanos estão vindo para o Brasil entendendo, não, peraí, o Brasil tem um enorme de um déficit habitacional, não tem como construir moradia nova para todo mundo, ou se tem, não é todo mundo que vai comprar, porque aí cai naquele recorte que quem pode, quem não pode, enfim. Então vai ter gente, muita gente, para alugar, né? Uma gerações rentistas, né? Locatárias. Então os fundos agora, alguns fundos brasileiros e algumas famílias, family offices, estão olhando para criar grandes projetos de moradias, prédios inteiros, seja retrofit, não seja fora do Brasil, seja fora do estado, ou vários estados, para renda, né? E aí tudo isso, toda essa volta que eu dei,
para te dizer que ainda não é, de fato, a bandeira principal por trás disso não é acessibilidade de moradia. Porque para tu ter essa bandeira de acessibilidade de moradia, tu tem que estar criando produtos para essa faixa de valor entre R$ 1.000 e R$ 3.000, né, de aluguel, né? E não é qualquer viabilidade de projeto imobiliário que vai conseguir entregar um produto para essa faixa de população. Então, tá longe ainda, tá longe. É sempre uma parte da minha conversa que eu falo com alguns fundos, porque eu acredito que a gente consegue, no futuro, desenvolver um fundo imobiliário de impacto baseado em KPIs específicos, baseados nesse recorte que a gente consegue entregar de proposta de moradia, mas ainda tá longe por causa dessa composição toda. Assim, é um mercado muito novo. Para fechar a conta, às vezes tem que ser um produto mais premium, de renda, né? De um apartamento, tem apartamento hoje em São Paulo, de prédios todos para renda, que tu aluga por R$ 80 mil, né? Já é uma outra composição e que é belíssimo, que precisa acontecer, mas que também não vai conseguir puxar tanto a bandeira do ESG. Talvez por um lado de eficiência, claro, ele é muito mais eficiente provavelmente como ele foi projetado e tudo mais. Daqui a pouco ele tem sua própria geração de luz, mas, enfim, eu não acho tão cedo que vai estar acoplando, de fato, no discurso da captação e principalmente os bancos olhando assim, bom, então tem várias linhas de crédito especificamente menores para esse. Acho que ainda não. Perfeito. Tia, a gente está chegando no final. E antes da gente finalizar, eu gostaria que tu falasse agora mais business mesmo, né? Para a gente encerrar. O tempo tá curto, eu sei que a agenda também tá já passou 37 minutos. Então, assim, contar um pouco qual é agora a expectativa, daí mais business, né? A expectativa da Oca para 2024 e o que vocês estão vendo aí como oportunidades, não só 24 também, mas para os próximos anos de potencial, de oportunidades. Show. A gente está vendo com muito bons olhos, assim, com muita energia os próximos anos, porque chegamos numa estrutura muito boa de entender como crescemos, né? Nós somos hoje administradores de patrimônio. O co-living, ele é como a gente nasceu e é a forma como a gente consegue gerar valor para o proprietário e para o morador, né? Mas ficava antes a nossa necessidade de entender como é que a gente criava essa esteira de originar produtos, né? De originar projetos, porque o nosso principal problema nesses 6 anos foi ter co-living suficiente para a demanda que a gente tem. A gente tem, em média, 60 pessoas por mês nos procurando para morar. E a gente tem ali 3 quartos, 5 quartos para oferecer num portfólio de 82, né? E isso muda um pouquinho, mas a demanda ela é muito mais alta do que a oferta que a gente tem. Mas sempre foi difícil para a gente entender como é que era a estrutura de crescimento para ter mais imóveis. E hoje a gente já entendeu. Então nós estamos se focando a estruturar grupos de investidores patrimoniais que compram os ativos. Esses ativos vão ser dentro de uma SPE, então tem toda a configuração clássica de SCP e SPE do mercado imobiliário, que blinda, né, e dá segurança para aquela operação. E aí nós vamos estruturar, de fato, que a Oca administre esses ativos para gerar rentabilidade de 1,5 líquida, para que esse seja o produto que vai virar um co-living, né? E aí nós estamos falando de prédios pela cidade. Só em São Paulo se fala que são mais de 400 prédios residenciais inteiros à venda, né? Em bairros legais, né? Em bairros bons ali. Aqui em Porto Alegre são mais de 20 prédios à venda. Só que não estava claro para a gente como é que a gente conectava, né? Então, como é que a gente trazia esse segundo cliente, que é o investidor patrimonial, para a jornada de criar produtos. Porque antes eu alugava o ativo todo, fazia o CAPEX da reforma e tudo mais, então
era muito mais risco dentro da operadora, e hoje não, hoje a gente entra em sociedade com o dono do dono do ativo. A gente vai administrar por 10 anos, nós garantimos que esse projeto vai chegar na rentabilidade que faz sentido fazer esse investimento, e aí nós administramos de ponta a ponta esse ativo, o condomínio, a manutenção, a internet, a gestão de comunidade, as vendas, o check-in, o check-out, né? Então, a nossa ideia é crescer de 82 quartos para 500 nos próximos 5 anos. Porto Alegre, São Paulo. Porto Alegre, São Paulo, e depois tomara que outras capitais aí, massas, para poder criar uma rede de co-livings dentro de uma mesma marca com mais amplitude nacional. Também a gente tem olhado alguns projetos para Greenfield, que se chama os projetos que tu constrói do zero, especificamente também num olhar muito claro tem muitos terrenos pequenos nas cidades que poderiam ter projetos de co-living específicos para eles, porque co-living não precisa de garagem, não precisa ser com grandes áreas coletivas. Você pode ter quartos bem legais, daqui a pouco cozinha, sem cozinha, mas ele é muito mais eficiente, né? É quase uma releitura do hotel, só que indo para moradia. Só que tem muito terreno hoje nas cidades que as pessoas não... muito bem localizados, que não constroem nada, entendeu? Não gera valor como loja, não gera valor como casa, uma construtora não consegue construir porque não vira um projeto médio ali que ela possa fazer. Então a gente está analisando com algumas empresas construir prédios do zero, pequenos e médios prédios do zero, só para renda, né? Que é uma tese que eu sou apaixonado assim, em criar projetos do zero. E então tem essas duas leituras, assim, é um grande se tudo isso der certo, realmente eu estou muito perto de realizar meu sonho, que é retrofitar muitos prédios para gerar essa renda e gerar valor, e construir pequenos e médios prédios por Porto Alegre e São Paulo também. Maravilha. Pessoal, quero agradecer, né, vocês que ficaram aqui com a gente até o final. Lembrando que a gente está em todas as mídias sociais, tudo é Conversas Sustentáveis, para não confundir. Nós temos um ecossistema de negócios sustentáveis, com foco em conscientização, educação e conexão. Então, vale a pena conhecer, seja para você que busca uma transição de carreira, seja para empresas que querem entender mais sobre as pautas de sustentabilidade, se conectar com players do mercado. Então, Conversas Sustentáveis em tudo. E nosso site é conversasustentáveis.com, né? E, Ricardo, quero te agradecer mais uma vez por estar aqui junto, a gente bater esse papo. E também deixa teus contatos, da Oca, quem quiser seguir esse papo contigo, agora é quando tu faz teu merchan. Valeu. Galera, nosso site é ocacoliving.com.br, Oca com K. Também tem esse ponto, né? Por que é Oca, né? Porque a gente tem uma cultura indígena que já sabia compartilhar espaços muito bem, já sabia ser mais sustentável, né? E especificamente o nome Oca, porque, o Brasil é muito foda, né? A gente é muito foda. Eu acho muito bom o nome. O Brasil é muito foda, a concepção de Oca, como eles já faziam, é extremamente interessante. Sou um grande apaixonado pela cultura. Mas, cara, o Brasil é foda demais, né? A gente tem muita gente foda, a nossa cultura, as pessoas aqui, a gente é um país extremamente fácil das pessoas se darem bem. Então tem tudo a ver, e eu fiz questão que a gente fosse uma pegada mais brasileira, pegando conceitos interessantes de fora, mas deixando bem tropicalizado pro Brasil. E isso que tudo, eu sempre falo que tudo que eu fiz até agora é só 5% do que eu gostaria de fazer ainda para os próximos anos. Então, ocacoliving.com.br, eu estou no LinkedIn também, se quiserem me adicionar, Ricardo Neves, vai estar ali, fundador da Oca. A gente está aí, de fato, procurando parceiros bem nessa estrutura de investidor patrimonial, pequenos fundos imobiliários, family office, e aproveitar, né? O mercado imobiliário ele é cíclico, né? Então, taxa de juros alta, ninguém compra nada. Quando ninguém compra nada, os preços ficam melhores porque as pessoas precisam vender. Então, quando taxa de juros baixa, o mercado imobiliário já volta e aí muda tudo. Então, é um bom momento de entrar no mercado imobiliário, e a gente está olhando aí projetos de 10 a 20 anos de crescimento e rentabilidade fora do comum. Baita, pessoal. Nos falamos semana que vem. Tem mais.
Abraço!